Testemunho CCB, o diácono que viu serpente no púlpito, a heresia que foi desmascarada. Capítulo 1, a vida na congregação cristã no Brasil, rotina, fé e os sinais que ninguém via. O sol ainda não havia nascido quando o irmão João Batista, diácono fiel da congregação cristã no Brasil, CCB, há mais de 30 anos, acendeu a lamparina de querosene em sua modesta casa de alvenaria no bairro de Vila Maria, em São Paulo. O cheiro de café coado misturava-se ao aroma do pão caseiro que sua esposa, Dona Maria de Lourdes, havia preparado na madrugada. Era uma manhã de domingo, e como de costume, o irmão João se preparava para mais um dia de culto. Lourdes, já está quase na hora. Os irmãos devem estar chegando, disse ele, enquanto ajustava o colarinho da camisa branca engomada, símbolo de pureza e respeito ao serviço do Senhor. Sim, meu amor. Não se esqueça de levar a Bíblia nova que o irmão Paulo te deu, respondeu Dona Maria, enxugando as mãos no avental. E reza por nosso filho, João. O Moisés anda tão distante ultimamente. O irmão João suspirou. Seu filho mais velho, Moisés, de 22 anos, havia se afastado dos caminhos da igreja. Andava com más companhias, chegava tarde e, pior, questionava as doutrinas da CCB. Por que não podemos tocar instrumentos, pai? Por que as mulheres não podem pregar? Essas perguntas doíam como facas no coração do diácono, que via nelas a influência do mundo do inimigo. Eu rezo por ele todos os dias, minha filha. Deus há de tocá-lo, murmurou, beijando a testa da esposa antes de sair. Ao chegar à igreja, uma construção simples de tijolos aparentes com um grande letreiro, Congregação Cristã no Brasil, aqui se prega Cristo crucificado. O irmão João foi recebido pelos irmãos que já organizavam os bancos de madeira. O irmão Pedro, um dos presbíteros, cumprimenta-o com um aperto de mão firme. Irmão João, o irmão Elias pediu para você liderar a oração de abertura hoje. Ele está no escritório com os visitantes. Claro, irmão. Estou à disposição, respondeu, sentindo o peso da responsabilidade. Ser diácono não era apenas um título, era um chamado para servir, vigiar e, quando necessário, corrigir. Enquanto os fiéis chegavam homens de terno, mulheres de vestidos longos e lenços na cabeça, crianças quietas ao lado dos pais, o irmão João observava tudo com atenção. Havia algo no ar aquele dia. Uma tensão sutil, como se o próprio Espírito Santo estivesse alertando para algo que viria. Capítulo 2. O culto começa, e os sinais de algo errado. O culto iniciou-se com um hino entoado à capela, vozes uníssonas cantando Glória a Deus nas alturas. O irmão Elias, presbítero responsável pela palavra daquele dia, subiu ao púlpito de madeira escura, decorado apenas com uma Bíblia aberta e um crucifixo simples. Irmãos, hoje falaremos sobre a vigilância. O Senhor nos adverte, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora, começou o irmão Elias, sua voz grave ecoando pelo salão. O irmão João, sentado na primeira fileira ao lado dos outros diáconos, ouvia atentamente. Mas algo o incomodava. O irmão Elias, normalmente tão sereno, parecia nervoso. Suas mãos tremiam levemente ao folhear a Bíblia e seus olhos, em vez de olharem para a congregação, fixavam-se em algum ponto atrás dos fiéis, como se vissem algo que ninguém mais enxergava. De repente, durante a pregação, o irmão Elias interrompeu-se no meio de uma frase. Seu rosto empalideceu. Ele segurou a borda do púlpito com força, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Irmãos, sua voz falhou. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Foi então que o irmão João viu. Entre as sombras atrás do púlpito, algo se movia. Uma forma escura, sinuosa, que se enroscava nas pernas da mesa de madeira. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser, pensou. Isso não existe. É o cansaço, a imaginação. Mas não era. A coisa é porque não podia ser chamada de outra forma. Erguia-se lentamente, sua cabeça achatada balançando como se sentisse o cheiro do medo no ar. Escamas pretas brilhantes, olhos amarelos e frios. Uma serpente. Não uma cobra comum, daquelas que se viam no mato, mas algo maior, mais pesado, com uma presença que parecia sugar o oxigênio da sala. O irmão João sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. O inimigo está aqui, dentro da casa do Senhor. Irmão Elias, atrás de você, gritou, levantando-se tão rápido que sua cadeira caiu com estardalhaço. A congregação virou-se confusa. Algumas mulheres gritaram. Homens se levantaram, prontos para agir, mas paralisados pelo que viam. A serpente, agora claramente visível a todos, ergueu-se ainda mais, seu corpo grosso apoiado na borda do púlpito. Sua língua bifurcada sibilou, e um som gutural, quase um riso, ecoou pelo salão. Saia, demônio, em nome de Jesus!
O irmão João avançou, estendendo a mão como se pudesse agarrar o ar e expulsar a criatura. Mas a serpente não se moveu. Em vez disso, falou. Capítulo 3. A serpente fala, e a verdade é revelada. Por que me expulsam, se foi vocês quem me convidaram? A voz não era um silvo, nem um rugido. Era uma voz humana, profunda, cheia de escárnio. As palavras ecoaram como se viessem de dentro das cabeças dos fiéis, não dos lábios da criatura. O irmão Elias caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Perdão, Senhor, perdão. Chorava. O irmão João, apesar do terror, sentiu uma fúria santa ardendo em seu peito. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai deste lugar. Berrou, avançando mais um passo. A serpente riu novamente. Vocês me deram espaço. Há meses este homem, a criatura, apontou para o irmão Elias com a cabeça, tem pregado mentiras, tem torcido as escrituras, tem aceitado dinheiro por absolvições. E vocês, cegos, não viram. Um murmúrio de choque percorreu a congregação. O irmão Pedro, pálido, seguiu em direção ao púlpito. Irmão Elias, isso é verdade? O presbítero tremia. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não queria, mas eles me prometeram. Sua voz era um lamento. Os homens da política disseram que se eu mudasse alguns ensinos, se eu permitisse que eles usassem a igreja para seus comícios, eles me dariam dinheiro para construir o novo templo em Osasco. O irmão João sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Traição. Dentro da própria igreja. E as mulheres? A serpente continuou, deleitando-se com o caos. Vocês as silenciam, as tratam como inferiores, mas foi uma mulher que primeiro viu o Cristo ressuscitado. Hipócritas. Algumas irmãs, até então silenciosas, começaram a chorar. A irmã Clara, uma das mais antigas da congregação, levantou-se com os punhos cerrados. Isso não é de Deus. Isso é do maligno. Tudo é do maligno quando convém a vocês, a serpente sibilou. Mas eu não vim para acusar, vim para revelar. Este homem novamente apontou para o irmão Elias, tem ensinado que a salvação pode ser comprada, que os dízimos garantem o céu, que a obediência cega aos homens é mais importante que a obediência a Cristo. O irmão João sentiu náuseas. Quantas vezes ele próprio havia repetido esses ensinos? Quantas vezes havia silenciado dúvidas, como as de seu filho Moisés, em nome da unidade da igreja? De repente a serpente virou-se para ele, seus olhos amarelos fixando-se nos seus. E você, diácono João Batista? Quantas vezes ignorou as perguntas do seu filho? Quantas vezes preferiu a tradição dos homens à voz do Espírito? O coração do irmão João pareceu parar. Capítulo 4. A luta espiritual, exorcismo, arrependimento e a queda do presbítero. O salão da igreja havia se transformado em um campo de batalha. Alguns irmãos, tomados pelo pânico, corriam para a saída. Outros, como o irmão Pedro e mais 2 diáconos, formaram um círculo ao redor do púlpito, cantando hinos em voz alta, como se o som pudesse afugentar a criatura. Nós te resistimos, Satanás. Em nome do sangue de Jesus, nós te ordenamos. Sai. O irmão Pedro gritava, suando, enquanto segurava sua Bíblia como um escudo. Mas a serpente não se abalava. Em vez disso, começou a crescer, seu corpo preenchendo o espaço atrás do púlpito, suas escamas brilhando como bronze polido. Vocês não têm autoridade sobre mim. Vocês servem a homens, não a Deus, a voz da criatura trovejou. Foi então que o irmão João fez algo que ninguém esperava. Ele subiu no púlpito, empurrando o irmão Elias, que ainda chorava no chão, e olhou diretamente nos olhos da serpente. Você tem razão, disse, sua voz firme apesar do tremor. Nós falhamos. Eu falhei. Mas Deus não falha. E é nele que eu confio, não em homens. Com essas palavras, ele estendeu a mão e tocou a serpente. Um grito coletivo ecoou pela igreja. A criatura recuou como se queimada, e um cheiro de enxofre encheu o ar. A serpente contorceu-se, seu corpo começando a se desintegrar em uma fumaça negra. Não. A voz do demônio era agora um uivo de dor. Você não pode me expulsar. Este lugar é meu. Este lugar é de Deus, o irmão João respondeu, sentindo uma força que não era sua preencher seu corpo. E nós vamos purificá-lo, começando por nós mesmos. Com o último grito, a serpente desapareceu em um redemoinho de sombras, deixando para trás apenas um cheiro fétido e o irmão Elias, prostrado, quebrantado. Silêncio. Depois, um choro coletivo. Homens e mulheres caíram de joelhos, alguns em arrependimento, outros em alívio. O irmão Pedro ajudou o irmão João a descer do púlpito, seus olhos cheios de uma mistura de medo e admiração. Irmão, o que foi isso? Foi Deus nos mostrando a verdade, respondeu o irmão João, exausto. E agora temos que agir.
Capítulo 5. As consequências, julgamento, mudanças e o reencontro com o filho. Nos dias que se seguiram, a CCB de Vila Maria viveu uma de suas maiores crises, e também sua maior oportunidade de renovação. O irmão Elias foi afastado do ministério, não por decisão dos homens, mas por sua própria confissão. Em uma reunião solene com os presbíteros e diáconos, ele admitiu ter aceitado propinas de políticos locais em troca de apoio eleitoral dentro da igreja. Além disso, confessou ter ensinado que certas doações especiais poderiam abreviar a entrada no céu, uma heresia que chocou até os mais antigos. Eu me deixei levar pela ganância, disse com a voz quebrada. Pensei que estava fazendo bem para a igreja, mas estava servindo a mim mesmo. O irmão João, agora visto como um instrumento de Deus naqueles eventos, foi chamado para liderar um processo de purificação na congregação. Reuniões de oração foram marcadas todos os dias. Os ensinos foram revisados à luz das Escrituras, sem a influência de tradições humanas. Mas a maior surpresa veio quando, uma semana depois do incidente, Moisés, seu filho, apareceu na porta de casa. Pai, eu ouvi falar do que aconteceu na igreja, disse hesitante. E eu quero entender. O irmão João o abraçou fortemente, os olhos cheios de lágrimas. Filho, eu errei. Eu coloquei as regras dos homens acima do amor de Deus. Mas agora vamos buscar a verdade juntos. E assim, aos poucos, a família e a igreja começou a se reconstruir. Capítulo 6. A serpente no meio de nós, lições de uma batalha espiritual. Anos depois, o irmão João, agora um presbítero respeitado, costumava contar essa história aos jovens da congregação como um aviso. O inimigo não precisa de chifres e rabo para entrar na igreja, dizia. Ele entra sorrateiro, através da ganância, do orgulho, da tradição que se torna mais importante que a palavra. Aquela serpente não era só um demônio, era o símbolo do pecado que já estava entre nós. E sempre terminava com a mesma pergunta. Se uma serpente aparecesse no púlpito da sua igreja hoje, o que ela revelaria? Silêncio, porque todos sabiam a resposta. E a luta continuava. Fim, ou será apenas o começo? Capítulo 7. As cicatrizes que falam, o preço da verdade. Aquela noite, depois do culto, o irmão João não conseguiu dormir. A memória da serpente no púlpito ainda o perseguia como um fantasma, mesmo depois de tantos anos. Ele se sentou à mesa da cozinha, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café já frio. A luz amarela da lâmpada pendente projetava sombras alongadas nas paredes, como dedos que tentavam arrastá-lo de volta ao passado. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu visse aquilo? Sussurrou, os dedos apertando a borda da xícara até doer. Do quarto ao lado, vinha o som suave da respiração de sua esposa, Maria, que dormia profundamente. Ela havia sido seu porto seguro durante os anos mais turbulentos, quando as acusações de rebeldia e falta de submissão caíram sobre eles como uma tempestade. Mas agora, mesmo com a paz restaurada, João sentia que algo ainda não havia sido completamente resolvido. Ele abriu a Bíblia sobre a mesa, folheando até o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. As palavras pareciam saltar da página, como se Deus mesmo as estivesse pronunciando em seu ouvido. Mas então, uma dúvida o assaltou. Quantos outros na igreja ainda carregavam feridas como as suas? Quantos haviam visto coisas estranhas, sentido o peso de algo errado, mas permaneceram em silêncio por medo? A confissão do irmão Mateus. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascente pintava o céu de tons de rosa e laranja, o irmão Mateus, um dos diáconos mais antigos da congregação, bateu à porta de João. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados como se tivesse chorado a noite toda. Irmão João, preciso falar com você. Não aguento mais carregar isso sozinho. Sua voz tremia. João o levou para o quintal, onde uma velha mangueira oferecia sombra. Sentaram-se em bancos de madeira e Mateus começou a contar. Naquela noite, quando a serpente apareceu, eu também vi algo. Mas não foi só a cobra. Vi sombras. Como se pessoas que já tinham morrido estivessem ali observando. E uma voz sussurrou no meu ouvido. Vocês adoram a tradição, não a Deus. João sentiu um calafrio. Não era a primeira vez que ouvia relatos semelhantes. Outros irmãos em confidência haviam mencionado visões, sonhos perturbadores, sensações de opressão durante certos cultos. Mas o medo de serem rotulados como fracos na fé ou influenciados pelo maligno o silenciava. Por que você nunca falou nada? Perguntou João, a voz carregada de uma mistura de tristeza e urgência. Mateus baixou a cabeça. Medo. Medo de perder meu cargo, de ser excluído, de ver minha família sofrer. Você sabe como é, irmão. A gente aprende desde cedo que questionar é pecado.
João fechou os olhos, lembrando-se de como, anos antes, havia sido pressionado a assinar um termo de arrependimento, por ter ousado sugerir que certas práticas da igreja precisavam ser revistas à luz das Escrituras. Na época, ele havia cedido. Mas agora, olhando para Mateus, entendia que o silêncio era o verdadeiro pecado. O culto que abalou a congregação. Naquela tarde, durante a reunião de obreiros, João levantou a questão. O salão, normalmente cheio de vozes animadas, ficou em silêncio tão profundo que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. E irmãos, nós temos um problema. E não é só sobre o que aconteceu anos atrás. É sobre o que ainda está acontecendo. João olhou nos olhos de cada um. Quantos de vocês já viram ou sentiram coisas que não conseguem explicar? Tens que não batem com a palavra de Deus? O irmão Paulo, um presbítero de cabelos grisalhos, cruzou os braços. Irmão João, cuidado com o que você está insinuando. A igreja é uma instituição santa, e questionar suas práticas é abrir porta para o inimigo. Mas e se o inimigo já está aqui dentro? Retorquiu João sem recuar. E se a porta que abrimos foi a do legalismo, do controle da idolatria às nossas próprias regras? Um murmúrio percorreu a sala. Alguns baixaram a cabeça, outros trocaram olhares nervosos. Foi então que a irmã Clara, uma das poucas mulheres presentes na reunião, levantou a mão. Eu também vi a serpente. Sua voz era firme, apesar das lágrimas nos olhos. E não foi só uma vez. Já vi irmãos sendo humilhados em público por pequenos erros, já vi ofertas sendo manipuladas, já vi pessoas sendo afastadas sem direito à defesa. Onde está o amor nisso? O irmão Pedro, um dos mais rígidos da congregação, bateu a mão na mesa. Isso é rebeldia. Vocês estão sendo usados pelo diabo para semear discórdia. João não se abalou. Não, irmão Pedro. O diabo já semeou a discórdia há muito tempo. Nós é que estamos finalmente enxergando. A noite das lágrimas e das decisões naquela noite, a casa de João se tornou um refúgio para os que não aguentavam mais carregar o peso do silêncio. Um a um, irmãos e irmãs chegaram, alguns sozinhos, outros em famílias inteiras. Havia jovens que haviam sido proibidos de frequentar a faculdade por motivos espirituais, mulheres que haviam sido obrigadas a se submeter a maridos abusivos em nome da submissão bíblica, idosos que haviam doado suas economias para obras do Senhor, que nunca saíram do papel. Maria servia café e pão de queijo, enquanto João ouvia cada história com o coração partido. Em certo momento, o jovem Davi, de apenas 19 anos, segurou sua mão com força. Irmão João, eu quase me matei. E sua voz quebrou. Eles disseram que eu era possessão porque tinha depressão, que era falta de fé, mas eu só precisava de ajuda. João o abraçou, sentindo as lágrimas do rapaz molharem sua camisa. Filho, você não está sozinho. Nunca esteve. Foi então que o irmão Elias, um ex-pastor que havia sido afastado por desobediência, levantou-se. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Chega! Nós não podemos mais ficar calados. Ou nós agimos agora, ou essa igreja vai continuar destruindo vidas em nome de Deus. João olhou para todos ali reunidos. Sabia que o caminho seria difícil, que muitos os chamariam de divisivos, de rebeldes, que alguns até os abandonariam. Mas também sabia que pela primeira vez em anos, estava sentindo a presença real de Deus, não no púlpito, não nos rituais, mas no choro daqueles que finalmente haviam encontrado coragem para ser honestos. O dia em que a verdade veio à luz no domingo seguinte, o culto começou como sempre, hinos, orações, a leitura de um trecho da Bíblia. Mas quando o irmão Pedro subiu ao púlpito para anunciar as bênçãos da semana, João se levantou. Irmãos, hoje não pode ser um dia normal. Sua voz ecoou pelo salão lotado. Porque há anos esta igreja tem adorado mais as suas tradições do que a Deus. E eu fui cúmplice disso. Um silêncio atordoado tomou conta do lugar. Alguns irmãos se entreolharam, incrédulos. Outros começaram a murmurar. João continuou sem hesitar. Anos atrás, uma serpente apareceu neste púlpito. Muitos de vocês viram. Alguns negaram. Outros, como eu, ficaram calados por medo. Mas aquela serpente não era só um demônio. Era o símbolo do veneno que já estava aqui dentro. O orgulho, o controle, a falta de amor. O irmão Pedro tentou interromper. Irmão João, você está ultrapassando os limites. Isso é desrespeito à autoridade. Mas João não se calou. A única autoridade aqui é a palavra de Deus. E ela nos diz para examinar tudo, reter o que é bom. Nós não podemos mais fechar os olhos para o que está errado só porque sempre foi assim. Ponto. Foi então que a irmã Clara se levantou, seguida por Mateus, por Elias, por Davi.
Um a um, aqueles que haviam sido feridos começaram a compartilhar suas histórias. Alguns choravam. Outros, pela primeira vez, sentiam o peso da vergonha sendo tirado de seus ombros. E então, algo inesperado aconteceu. O irmão Antônio, um dos mais velhos da congregação, um homem que raramente falava, levantou-se com dificuldade apoiado em sua bengala. Sua voz, embora trêmula, carregava uma autoridade que silenciou até os mais resistentes. Eu estive aqui desde o começo. Vi esta igreja nascer, mas também vi ela se perder. Ele fez uma pausa, olhando para o púlpito como se visse fantasmas. Quando eu era jovem, um irmão teve uma visão. Ele disse que um dia, se não nos arrependêssemos, o inimigo entraria aqui não como um leão, mas como uma serpente rastejando, envenenando tudo devagar. Nós rimos dele. Disseram que era loucura. Mas ele tinha razão. O salão ficou em silêncio absoluto. Até as crianças pararam de se mexer. Hoje eu peço perdão. Antônio continuou. Perdão por ter me calado. Perdão por ter deixado o medo me dominar. E peço que a partir de hoje nós escolhamos a verdade, não importa o custo. A reconstrução. Nos dias que se seguiram, a igreja entrou em um período de intensa reflexão. Não foi fácil. Alguns irmãos, aferrados às antigas estruturas, escolheram sair. Outros, feridos demais, não conseguiram perdoar e se afastaram. Mas aqueles que permaneceram começaram a construir algo novo. As reuniões de obreiros passaram a ser abertas a todos os membros. As decisões financeiras foram tornadas transparentes. Um grupo de aconselhamento foi formado para ajudar aqueles que haviam sido espiritualmente abusados. E pela primeira vez, as mulheres foram convidadas a participar ativamente dos ministérios, não apenas como auxiliares, mas como líderes. João, que agora dividia a liderança com Elias e Clara, muitas vezes olhava para o púlpito e lembrava da serpente. Mas agora, em vez de medo, sentia gratidão. Porque aquela visão horrível havia sido, na verdade, uma misericórdia de Deus, um aviso, uma chance de arrependimento antes que fosse tarde demais. A pergunta que fica. Uma tarde, enquanto João e Maria caminhavam pelo jardim da igreja, agora florido e cheio de crianças brincando, ela lhe fez uma pergunta. Você acha que a serpente voltará? João parou olhando para o céu azul. Depois de um momento respondeu. Não sei. Mas sei que se voltar não nos pegará desprevenidos. Porque agora nós sabemos uma coisa, o inimigo não teme nossas regras. Ele teme nossa honestidade. Ele teme quando escolhemos a verdade mesmo que doa. E acima de tudo, ele teme quando amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Maria sorriu apertando sua mão. Então estamos prontos. E pela primeira vez em muito tempo, João acreditou que realmente estavam. Epílogo, a serpente e o futuro. Anos depois, quando João já era um homem de cabelos brancos, um jovem pastor recém-chegado à congregação lhe fez a mesma pergunta que ele costumava fazer aos novos obreiros. Se uma serpente aparecesse no púlpito da sua igreja hoje, o que ela revelaria? João sorriu, os olhos brilhando com a sabedoria de quem havia visto a escuridão e escolhido a luz. Ela revelaria o que sempre revelou, que o verdadeiro combate não é contra carne e sangue, mas contra as trevas que tentam nos fazer esquecer que Deus é amor. E que no fim a vitória não pertence aos que têm as regras mais rígidas, mas aos que têm coragem de se ajoelhar, chorar e dizer, Senhor, nós erramos. Ensina-nos o teu caminho. O jovem pastor ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Depois, com voz firme, disse, então que Deus nos dê essa coragem. Sempre. E João, olhando para o púlpito, agora um lugar de cura, não de medo, sussurrou. Amém. Fim. Ou apenas o início de uma igreja que finalmente aprendeu a lutar não contra pessoas, mas contra as verdadeiras trevas.